Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Chegamos ao último conto do livro Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa e vamos falar sobre o conto Tarantão, Meu Patrão, que estabelece a relação entre o homem e o cavalo, né? Ou seja, dentro de toda a estrutura da realidade rosiana. Então vamos lá. O narrador, um trabalhador rural, relata a sua relação com Tarantão, um cavalo indomável e de personalidade marcante. Olha que interessante, tá? A personalidade do cavalo. Desde o início, ele enfrenta dificuldades para lidar com o animal, que parece ter uma vontade própria e uma inteligência quase humana. Apesar das tentativas de dominação, o narrador percebe que a força de Tarantão reside em sua liberdade e autenticidade. Então vamos entender do que é que a gente está falando. A gente está falando de liberdade. A gente está falando da liberdade instintiva. Aquilo que inspira o homem, porque não existem valores morais no cavalo. Existe o quê? O seu sentimento de existência. Tá? Então vamos lá. As relações entre os dois evoluem de embates e desafios para uma convivência baseada no respeito. Então, vejam só, existe uma evolução dentro do processo? Existe. Qual? É uma relação, o processo de desenvolvimento relacional. Tá? Eles vão tendo os embates, vão tendo os conflitos, mas isso daí vai gerando respeito. Tá? Tarantão torna-se um símbolo de resistência e individualidade, inspirando o narrador a refletir sobre sua própria vida e os limites da domesticação. Olha só que interessante. O cavalo, ele naturalmente se limita e não aceita algumas imposições. Tá? E aí o homem fala assim, e eu? Sou igual ao cavalo? Ou eu tenho uma resignação maior àquilo que acontece? Porque ele é um empregado, veja, ele é um trabalhador rural. Tá? Então você vê ali uma condição de submissão que poderia ser comparada do cavalo, mas que o cavalo não aceita. Então ele começa a refletir sobre a sua própria vida. Tá? E os limites da domesticação, ou seja, da submissão a que ele é submetido. O conto culmina com a partida de Tarantão, que deixa uma lacuna, mas também um ensinamento profundo sobre a natureza da liberdade e o papel dos vínculos. Eu posso ter vínculo com você, mas eu não posso eliminar a liberdade. É relação. Só que aqui com o animal, só que independente de qualquer coisa, as relações sempre se estabelecem com harmonia quando existe respeito, tá? À liberdade. Tá? É só aí que os vínculos são reais. Quando eu respeito a liberdade, os vínculos se constroem. Então é importante a gente ter essa percepção, não é interessante? Vamos ver uma sequência cronológica detalhada disso tudo agora para a gente entender com mais a fundo. A introdução ao narrador e ao cenário. O narrador personagem introduz o ambiente rural típico de Guimarães Rosa. Já vimos isso várias vezes. E menciona Tarantão, seu cavalo, que é tratado como uma figura de grande importância, tá? Dentro dessa obra. Então ele tem grande valor. Além de tudo, ele é companhia, ele é amizade, ele é cuidado, ele é atenção, né? E existe uma troca ali. Enquanto eu cuido de quem me transporta, tá? Existe uma relação de carinho. A relação entre o homem e o cavalo, o narrador revela uma relação de amizade e admiração com Tarantão. Tá? O cavalo não é visto apenas como um animal, mas quase como um patrão, uma figura superior que impõe respeito, já que a liberdade dele é incondicional. Tá? A descrição de Tarantão, o cavalo é apresentado em detalhes. Tá? Ele é forte, robusto e dono de uma presença que impõe autoridade. Sua figura domina o cenário, reforçando o simbolismo de liderança. Então veja que nós estamos trabalhando ali uma condição de confronto entre o animal e o ser humano, em que dentro desse contexto
é aquilo que nós vimos anteriormente, como é que se relativiza a relação de submissão e de domesticação. Tá? Até que ponto nós podemos nos deixar levar? Tá? Até que ponto nós podemos aceitar a nossa submissão? Quanto isso daí pode nos perverter de fato? Não? Então, a própria construção do cavalo vai construir essa ideia, esse símbolo de liberdade e de poder. Então, por isso que ele é visto como um ser de grande valor dentro da relação com o agricultor. Né? A hierarquia invertida, olha só. O narrador com respeito, olha só, o narrador com respeito e submissão trata Tarantão como alguém que ocupa uma posição superior. Ele se vê como um subordinado do cavalo, revelando uma hierarquia inusitada. Ou seja, eu obedeço ao cavalo. Por quê? Porque a personalidade dele é mais forte do que a minha. E aí vem os desafios do dia a dia. O narrador relata episódios de seu cotidiano com Tarantão, incluindo o trabalho, os deslocamentos e os momentos em que precisa lidar com a personalidade marcante do animal. Tá? Então, veja, é uma convivência. Os movimentos de confronto, vamos entender como é que isso daqui funciona. O narrador compartilha pequenos embates com o cavalo, tá? Momentos em que tenta dominar ou guiar Tarantão, mas em geral o cavalo assume o controle da situação, reafirmando sua posição, ou seja, eu não aceito. O cavalo nessa hora ele não tem consciência do resultado, né? Ou seja, das consequências do seu ato. O animal é um ser inconsequente, ele é instintivo. Né? Ele busca impor a sua estrutura, tá bom? E aí ele tenta controlar a situação da maneira como ele vê. Então veja um confronto entre o homem e o animal. Tá? Um ser superior racional se submetendo à imposição da personalidade de um animal. Tá? E aí começa o quê? A ideia de confiança mútua. Apesar das dificuldades, a convivência entre o homem e o cavalo é marcada por uma confiança recíproca. O narrador respeita Tarantão como um líder e o cavalo, por sua vez, não o rejeita, ou seja, o aceita. Né? Vejam que ele monta no cavalo, que o cavalo recebe o homem. Então existe também uma condição de aceitação daquela condição, ou seja, da própria submissão. Tá? Aí vem a personificação de Tarantão. Qual que é essa personificação que ganha o caráter humano? É a chamada antropomorfização. Tá? O que é isso? É a transformação, é a capacitação e a qualificação de um animal como tendo comportamentos humanos. Tá? É essa prosopopeia, essa personificação importante que acontece. Tá bom? Olha só, a personalidade do cavalo ganha um caráter quase humano, como se ele fosse dotado de consciência, impondo ordens de forma silenciosa e simbólica. Tá? Aí vem a reflexão do narrador. O narrador reflete sobre a relação entre os dois, reconhecendo a grandeza de Tarantão. Lógico, tá? Existe a racionalidade do homem. Ele entende que a liderança do cavalo não diminui seu valor, não revela uma ordem natural entre eles. Ele é líder, mas isso daí não o torna melhor do que eu. Tá? E aí vem o encerramento contemplativo. O conto termina com uma nota de respeito e admiração do narrador, tá, por Tarantão. Ele aceita a sua posição subordinada, deixando claro que Tarantão, seu patrão, é o verdadeiro líder daquele universo. É uma forma de reconhecimento para a convivência em harmonia. Então é isso que é interessante. Como é que é a harmonia dentro dessa relação deles? Tá bom? Vamos fazer uma análise agora, percebendo isso daí com mais a fundo, com mais detalhes do que foi falado. Aqui, ó. No conto Tarantão, meu patrão, a Rosa aborda a relação entre homem e o animal, explorando temas como hierarquia, respeito e a simbiose entre os seres. O que é a simbiose? A simbiose é a mistura, né? Ou seja, é a relação. Né? Simbiose é quando eles se fundem,
quando dois se tornam um, não é não? Quando existe esse caráter de relacionamento, no caso ali, um relacionamento comportamental, tá? O cavalo tarantão é mais do que um simples animal. Ele representa uma figura mítica e simbólica, um líder natural que comanda com presença e autoridade silenciosa, né? Ou seja, é a grandeza desse animal. O título já sugere a inversão de papéis, né? Tarantão, meu patrão. Quem que é o meu patrão? O Tarantão. Ele revela que o narrador personagem se vê subordinado ao cavalo, reconhecendo como um líder, tá? Esse detalhe inusitado quebra a visão tradicional de que o homem deve dominar a natureza. Então vejam só que interessante essa ideia, tá, de revelação do narrador personagem, que ele se vê subordinado ao cavalo, tá? É como assim, o reconhecimento desse valor, tá? É o reconhecimento, esse papel dele mostra a consciência do homem em relação ao valor do outro e dele mesmo, tá? Esse detalhe inusitado quebra a visão tradicional de que o homem deve dominar a natureza. Por quê? Né? Falou assim, o homem compreendendo a natureza, ele a aceita. Lembre-se que a palavra aceitação está ali presente, tanto do homem em relação ao animal, quanto do animal em relação ao homem. Tá? Aqui é o cavalo que impõe respeito, mostrando-se mais forte, firme e decidido do seu próprio dono. Tá bom? Guimarães Rosa utiliza a personificação para construir a figura do Tarantão. Lembra? É a chamada prosopopeia. É quando animais assumem papéis humanos. Tá bom? O cavalo não é apenas descrito fisicamente, mas é dotado de uma personalidade própria quase humana. Ele tem personalidade. Sua imponência é comparável à de um verdadeiro patrão, tá? Alguém que lidera com autoridade inquestionável, tá? O narrador, em tom humilde e admirado, aceita sua posição de inferioridade diante do cavalo, tá? Então vejam só, é uma situação metafórica que está acontecendo, mas que ao mesmo tempo está relacionada ao respeito do valor e da utilidade que o animal tem na sua vida. Essa postura revela uma visão filosófica sobre a relação entre o homem e a natureza. Em vez de dominar, o ser humano deve respeitar e conviver em harmonia com os outros seres. Entenderam? A gente vive em harmonia. Eu não tenho mais que impor à natureza os meus desejos. Tá? Então eu deixo que naturalmente as coisas ocorram, que as coisas aconteçam. Tá? Outro aspecto interessante do conto é a linguagem. Sempre, né? O autor utiliza o sertão como pano de fundo, explorando o falar típico do homem rural e criando uma atmosfera que mistura realidade e fantasia. Veja como é tudo típico de Guimarães Rosa. A figura do Tarantão adquire um caráter quase mítico, mitológico, de um mito, tá? Como se fosse um símbolo de força e liderança. O conto também sugere uma reflexão sobre a humildade e o autoconhecimento, ou seja, entender, se conhecer, reconhecer o valor do outro. O narrador não vê problema em reconhecer a superioridade do Tarantão. Pelo contrário, ele enxerga nessa hierarquia um sentido profundo, algo que revela a ordem natural da vida, as relações de poder. Além disso, a relação entre homem e cavalo pode ser interpretada como uma metáfora das relações humanas, sim. Fala assim, nós sempre temos relações que muitas vezes se impõem a nós e que nós nos impomos. O que eu não posso querer é sempre o quê? Impor a minha personalidade e a minha capacidade, porque isso daí não traz harmonia. As coisas são fluidas, elas variam dependendo das pessoas, porque senão eu só vou buscar pessoas com a mesma característica de submissão a minha ou de autoridade sobre mim, tá? Falou assim como o Tarantão lidera com a autoridade silenciosa, muitas vezes existem figuras em nossas vidas com gestos simples ou presenças marcantes que assumem um papel de liderança e influência. Quantas pessoas não têm admiração pelo pai, pela mãe,
tá? Por um irmão, por um amigo. Sim, é normal. Por fim, Tarantão, meu patrão, é um conto que celebra a grandeza das coisas simples. Olha que interessante. A grandeza das coisas simples, tá? E a sabedoria presente na convivência. Respeitosa com os animais e com a natureza. Então, conviver significa respeitar. Como é que eu convivo sem respeito? Se eu convivo sem respeito, eu estou impondo. E aí não existe harmonia, não existem dois. Existe um e o outro submisso. Tá? Então, nas relações de vida, isso não é propício. Tá? Porque sempre eu terei que me tornar um tirano para poder impor sobre outros seres a minha vontade. Então, é através de uma história singela, tá? Que Guimarães Rosa nos convida a refletir sobre hierarquias naturais, respeito mútuo e a beleza das relações que transcendem as palavras. Não é verdade? Falou assim, as relações não precisam ser orais. Elas podem ser de amizade, como a gente vê muitas vezes esse tipo de relação de amizade acontecer entre o homem e um cão, e que muitas vezes a própria relação de submissão está ligada ao felino, ao gato e ao homem, né? Porque a relação entre o cão e o homem é diferente entre o gato e o homem. O gato se sente mais dominador. Ele impõe sua presença, sua necessidade, seus desejos. Ele não acata a ordem do ser humano. Ele não se submete a um chamado, a alguma coisa assim. Ele se submete àquilo que lhe interessa. Ele se sente superior e se manifesta assim. Então é interessante entender como que isso daí reflete a vida do ser humano, tá? Dentro de suas relações de uma maneira geral, dentro das próprias relações humanas. Existem aqueles que se impõem e que nós permitimos, eu aceito a imposição dele, tá? E aqueles a quem eu me imponho como forma também de organização das estruturas, tá? A questão toda é a imposição à força não estabelece vínculos sociais, não estabelecem vínculos afetivos, tá? Minha gente, um abraço a todos vocês e uma boa leitura àqueles que ainda pretendem ler os contos de primeiras histórias. Forte abraço!